Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no ar. Hoje falaremos de um tema que pode representar a diferença entre a vida e as esperanças de muitas famílias aqui do Brasil. Diariamente, muitas pessoas recebem diagnósticos de doenças graves, de doenças gravíssimas, e também acompanhado de informações de que este tratamento será muito caro, com medicamentos altíssimos, chega a milhares e milhões de reais. Então é um drama vivido por muitas famílias. Mas a pergunta, existe a possibilidade dessas famílias que passam por essa situação conseguirem pagar esses medicamentos de alto custo, que chegam a milhares e até milhões de reais? Sim, existe. A legislação brasileira, ela possibilita que essas pessoas possam adquirir esses medicamentos. Para tanto, vamos conversar com a advogada, a doutora Cristiane Gonçalves dos Santos, que ela é voltada para a atuação na direito à saúde e também com demandas envolvendo a aquisição de medicamentos de alto custo. Também na questão de plano de saúde, na recusa de plano de saúde. Cristiane, muito obrigado, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigada, Gil, uma satisfação estar aqui mais uma vez para a gente falar de um tema extremamente relevante e que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que às vezes precisa de uma informação, precisa de uma orientação, então pode ser que hoje seja para essa pessoa que está passando por isso. Exatamente, é um tema extremamente importante. O que são considerados medicamentos de alto custo? São medicamentos que eles são, vamos dizer assim, caros, né? Eles têm um valor muito elevado. Geralmente são medicamentos para doenças raras, para doenças autoimunes, para doenças como câncer. Então eles têm um valor que muitas vezes a pessoa não consegue pagar devido a esse custo, porque pode chegar, como você disse, a milhares de reais por uma caixa de medicamento, que geralmente a pessoa precisa fazer um tratamento de pelo menos 1 ano, 2 anos. Existem medicamentos que chegam a milhões. Milhões. Esse medicamento, ele é para atrofia muscular. Esse medicamento custa milhões. De quando que o SUS tem a obrigação de fornecer esses medicamentos? O SUS ele deve fornecer quando esse medicamento está contemplado numa lista de políticas públicas, que são aqueles medicamentos que o SUS já fornece sem precisar judicializar. Então, a gente fala que é importante tentar administrativamente, né? Porque no caso de uma judicialização, que é um caso de um medicamento que, se não fizer parte dessa política, se for comprovada a necessidade que não tem uma alternativa terapêutica para aquela doença, o SUS ele tem que fornecer mesmo não sendo contemplado nessa lista. E no caso, essas demandas são muito grandes? Elas existem? Existem bastante, Gil. São diversos medicamentos, né? A gente tem, por exemplo, hormônio do crescimento. Tem criança que precisa, porque ela tem uma baixa estatura, tem uma deficiência ali do hormônio do crescimento, que ela precisa fazer um tratamento com esse medicamento, e é uma, assim, do que eu mais tenho conhecimento, assim, de números, né, do mesmo medicamento, que a gente tem diversos, como eu disse, para doenças raras, para doenças crônicas, para câncer. Quais são as doenças mais... Existem as doenças mais comuns que entram dentro desse padrão, não? Não tenho uma lista para te dizer, porque são diversas, né? Mas a gente tem, por exemplo, essas doenças autoimunes de psoríase. Às vezes tem uma psoríase muito grave, muito forte, que necessita de um medicamento específico. É um dos medicamentos que está nessa lista de grau muito elevado.
Provavelmente você já ouviu essa semana sobre uma lei que está em vigor e que a maioria dos profissionais da saúde ainda não entendeu o que realmente mudou. É a lei sobre os direitos do paciente. E não é só uma atualização normativa, é uma mudança direta na forma como você será responsabilizado. Até então, na prática, muitos atendimentos funcionavam com base em consentimentos genéricos, registros incompletos e protocolos padronizados, e isso era tolerado. Agora, não mais. O que antes era considerado suficiente, agora ele pode ser interpretado como falha. Antes, o consentimento podia ser padrão. Agora, ele precisa ser específico, individualizado e vinculado ao procedimento. Antes, o prontuário era visto como um registro assistencial e agora ele passa a ser essencialmente um instrumento de prova. Antes, a falha precisava ser claramente demonstrada. Agora, a ausência de informação adequada já pode ser suficiente para gerar responsabilização. E aqui está o ponto mais importante. O risco não está necessariamente no procedimento, ele está na forma como foi documentado, porque no cenário jurídico, quem não prova, responde. E isso muda completamente a dinâmica dentro de clínicas e dentro de hospitais. Não é mais sobre o médico, é sobre a recepção, a equipe de apoio, os fluxos internos e principalmente os documentos utilizados. Um erro operacional simples pode ser transformado em responsabilidade jurídica direta. Hoje, a maioria das clínicas acredita que está segura, mas ainda opera com estruturas que não sustentam uma defesa jurídica. E esse tipo de problema não aparece no dia a dia, ele aparece quando já virou processo. Então, a nova legislação não aumenta apenas as obrigações, ela aumenta o nível de exigência sobre a prova. Então, quem se antecipa, organiza, e quem não, responde o processo. Gente, quais são os primeiros passos, por exemplo, que uma família deve tomar quando ela passa por uma situação dessa e quais são os documentos necessários, os primeiros passos? Então, primeiro é não desistir, né, porque às vezes a pessoa se assusta com o valor do medicamento, acha que aquilo não está, eles não vão conseguir devido a condições financeiras, o SUS ele nega. Então, não desistir, buscar orientação, e é muito importante a documentação. Então, sim, precisa pedir um relatório médico muito detalhado, onde deve descrever por que aquele medicamento foi fornecido, para qual doença ele está sendo indicado, precisa da receita médica, tudo isso. E daí, com esses documentos em mãos, é buscar ajuda de um profissional especializado, que pode ser, né, um advogado particular. E a gente tem também, é importante falar, Gil, todos os municípios têm a defensoria pública. Não são todos os tipos de ações que a defensoria pública abrange, mas às vezes a pessoa não tem condições de pagar um advogado particular e às vezes acha que por causa disso não vai ter acesso a esse medicamento, e a defensoria pública pode ajudar nessa questão também. Por exemplo, a defensoria pública, em um caso de um paciente que ele possa pagar, por exemplo, uma determinada doença, ele entra nessa situação e ele contrata um advogado particular. Uma outra situação de uma família com a mesma doença, que não tem condição, contrata a defensoria pública. O tempo de luta é o mesmo? É o mesmo. Nós advogados temos prazo para responder quando o juiz faz o pedido. Mas a gente sabe que o judiciário hoje em dia está atolado de processos, né? São milhares e milhares. Mesmo o judiciário estabelecendo um prazo para responder, muitas vezes eles não conseguem por causa desse acúmulo de ações. Então, não tem como o advogado prever quanto tempo vai levar. Mas, por exemplo, quando a gente entra com o processo judicial, a gente tem a opção de pedir uma liminar. A liminar é uma urgência no processo. Essa urgência no processo, muitas vezes o juiz analisa em até 48 horas. Então, assim, dependendo da situação que não pode esperar, se você tiver com a documentação detalhada, como eu falei, que
um dos norteadores do sucesso de uma ação judicial é também toda a documentação necessária. Porque se faltar um documento ali, o juiz não vai ter meios de analisar como um todo aquele pedido. Mas tendo toda essa documentação, muitas vezes em até 48 horas a gente consegue um medicamento. Independente da gravidade? Independente. Não, quanto mais grave são os documentos que vai demonstrar essa urgência, né, de adquirir o medicamento. Então, e daí você consegue uma liminar. A liminar é uma resposta do processo antecipadamente. Consegue a liminar, vai fornecer o medicamento e depois vai analisar as provas, vai chamar outra parte para contestar, né, por que ela não quer fornecer, não pode fornecer, vai juntar exames médicos, daí começa toda a etapa do processo, que é ouvir ambas as partes, analisar as provas dos dois lados. Por isso que esse processo é um pouco demorado, porque ele tem que passar por etapas. Então a gente tem essa opção de pedir uma urgência no processo, é uma liminar que a gente chama. Você é uma advogada especialista nesses casos. Por exemplo, a burocracia, ela é muito alta, não? Em determinados casos? Porque a doença, ela não espera, não é? Não espera. Então, a burocracia, às vezes, ela chega a atrapalhar? Olha, eu não falo que seja uma burocracia, são etapas que tem que passar por uma questão de segurança jurídica, sabe? Então, sim, são etapas essenciais, não tem como a gente pular essa etapa. O pular a etapa seria a liminar, onde, independente do que vai apresentar no processo, você já consegue, porque o juiz entende que aquele medicamento ele é essencial para aquela pessoa para fazer aquele tratamento, né, que tem risco de vida, então já consegue essa liminar até que seja analisado todo o processo e no final do processo o juiz dá uma sentença, que pode ser reafirmando aquela liminar que foi dada, ou então tirando tudo, que é muito difícil quando você consegue e depois chega no final do processo e a ação é improcedente, né? Que no caso não é causa-ganha para a pessoa que pediu. É muito difícil quando isso acontece. Cristiane, o direito à vida, ele está acima de qualquer lei? Ele não está acima da lei, né? A gente fala que ele é um princípio essencial, ele é constitucional. Então, não tem nada que a gente possa dizer que seja superior à vida. Então, em muitos casos, principalmente em situações do direito médico, isso é levado muito em consideração, porque é um dos princípios constitucionais, o direito à vida. Sabe aquele e-mail do plano de saúde pedindo para você confirmar se tinha ou não uma doença antes de contratar o plano? Muita gente pensa que é só responder que não tinha e pronto, mas não é bem assim. No caso da minha cliente, o plano envolveu esse comunicado depois que ela já estava em tratamento com decisão judicial garantindo o fornecimento desse medicamento. Responder de forma precipitada, mesmo que discordando, poderia mudar a natureza do contrato e até servir de argumento para a operadora tentar limitar futuras coberturas. Por isso, em situações como essa, a resposta precisa ser técnica, redigida com orientação jurídica, explicando o contexto, o momento do diagnóstico e a boa-fé da paciente. Às vezes o silêncio estratégico é proteção. Responder errado pode custar caro lá na frente. Então, antes de clicar em responder, procure orientação, porque esse tipo de e-mail nunca é só um e-mail. Cristiane, qual foi um caso que você poderia nos falar? Um caso considerado extremamente grave que você conseguiu, com a sua atuação, resolver? Eu tive uma paciente muito jovem, ela tinha 24 anos e ela foi diagnosticada com câncer muito raro e num estágio muito grave, onde a médica dela receitou um medicamento que era o único capaz de ter ali um tratamento bem sucedido. Só que o plano de saúde negou esse medicamento devido ao custo dele. Daí a gente teve que entrar com essa ação judicial, também com pedido liminar, a gente conseguiu já nas primeiras semanas que fosse concedido. E enquanto já estava fornecendo o medicamento, o processo continuou rolando, até que no final a sentença foi favorável, que é onde considerou realmente que ela tinha necessidade daquele medicamento e que não havia outra alternativa a não ser fornecer esse medicamento. E ela teve uma resposta muito boa e ela segue em tratamento.
A Cristiane, ela esteve aqui ao lado da Monique. Monique também foi uma paciente que buscou o trabalho da Cristiane com um câncer agressivo, entendeu? E a Cristiane, de uma forma muito profissional, ela conseguiu o medicamento altíssimo, que me parece que era R$90 mil mensais. Como é que está a situação da Cristiane depois da sua atuação com ela? Eu falo que Da Monique, perdão. ela segue em tratamento. Ela continua recebendo os medicamentos? Às vezes acontece hoje o dia a empresa suspender o fornecimento mesmo após uma decisão judicial, só que isso daí é uma desobediência, então a gente tem uma opção de entrar com um cumprimento de sentença onde vai obrigar a empresa a voltar a fornecer esse medicamento. Jane, muitas pessoas deixam, por exemplo, com medo, às vezes de falta de informação, a doença costuma agravar cada vez mais por falta de informação, de conhecimento? Sim, porque, como a gente já falou aqui, né, o direito à vida ele é importantíssimo, absoluto, vamos dizer assim. E se demorar muito para iniciar o tratamento, pode trazer sérios prejuízos, né, à saúde desse paciente. Então, por isso que a informação é muito importante para já saber quais os caminhos, o que fazer, né, o que precisa de documento, onde buscar essa ajuda. Isso é extremamente importante, levar essas informações para a pessoa, porque às vezes não sabe. Porque quando você tem a notícia de uma doença grave, já é um momento muito difícil na vida do paciente. E muitas vezes eles não sabem aonde procurar, o que fazer, porque fica com o emocional abalado, né? Tem todas essas questões. E quando tem informação, às vezes é um familiar que tem uma informação a mais, que tem conhecimento, que pode dar essas orientações e ajuda a pessoa a buscar essa resposta mais rápido. Cristiane, você não acha que existe, através da mídia, poucas informações? Deveria ter um leque maior de informações relativas a esse caso, de informar as pessoas, olha, sobre esses direitos médicos que ela tem? Eu acho que o que você está fazendo aqui é prestando esse serviço que é importantíssimo, né, Gil? Mas apesar da gente ter aí um acesso à internet muito grande, um número de pessoas hoje que tem acesso à informação, talvez falta saber onde buscar, né? Quais profissionais de confiança seguir também. Eu crio muito conteúdo para rede social pensando justamente isso daí. Eu tenho alguns seguidores que encontram nos meus conteúdos informações que ajudam a passar para um amigo, para passar para um familiar. Então, eu acho que a importância desse trabalho, né? Você como comunicador, passar essas informações, ou como profissional também compartilhar informações dessa maneira. O seu trabalho, no caso, por exemplo, de uma paciente como a Monique, outras pacientes de doenças raras, doenças graves, é um trabalho feito em conjunto, por exemplo, com uma oncologista? São profissionais muito no importantes e distintas, e distintas, mas é muito importante porque a gente tem uma comunicação muito forte em relação a como que ela pode preencher um relatório médico que seja favorável para essa ação judicial. Porque às vezes o médico também faz um relatório muito simples, né? Não coloca essas informações que eu falei, por que esse medicamento, ele é indicado para qual doença, né? Qual o tempo de tratamento que vai ser necessário. Quanto mais informação relevante tiver nesse relatório, mais importante é para a aquisição desse medicamento. Então, às vezes, o paciente não consegue falar também para o profissional da saúde o que precisa conter nesse relatório. Então, essa comunicação, essa parceria da advogada com a médica, por exemplo, ela é muito essencial nessa questão, de você alinhar as informações. Gente, essa situação, por exemplo, a sua atuação, por exemplo, como advogada, o direito à saúde, ela não se prende tão somente a medicamentos, também a cirurgias. Isso, não. O direito médico que a gente fala, no caso, quando eu trabalho para pacientes, plano de saúde, a gente fala que é direito à saúde, né?
Mas é uma área muito extensa, porque além de fornecimento de medicamento, a gente tem diversos tipos de tratamentos, exames que são negados, cirurgias que são negadas. Então, ele abrange toda essa questão. É muito ampla essa área. Existe, por exemplo, o direito médico entre o SUS e da questão do plano de saúde? Existem diferenças muito grandes? Tem diferença que o SUS ele é regido pela Constituição e tem algumas leis específicas também. E o plano de saúde, além da Constituição, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, então tem uma relação contratual ali, tem a ANS, que também estabelece algumas diretrizes, então tem uma certa distinção entre eles. Cristiane, por exemplo, nós falamos agora dessa sua parceria com uma oncologista, no caso. Os médicos, dependendo da sua atividade médica, da sua especialidade médica, eles têm anualmente os seus congressos técnicos visando melhorias em tratamentos, medicamentos. Como que anda o caso da advocacia com relação a essas novas leis? Então, a gente tem diversos tipos de congressos, porque o congresso ele é muito específico para aquela determinada área. Então, o ano todo tem eventos que vai discutir leis novas, quais os benefícios, né, como lidar com essa questão, atualização mesmo de legislações, mas também tem discussões de temas que são relevantes, às vezes tem temas que vão ser discutidos daqui a 5 anos, então a gente já tem o congresso ali jurídico atualizando, formando esses profissionais para que possa trabalhar, por exemplo, daqui a 5 anos com esse tema que vai causar um grande impacto no judiciário. Então, eles são muito importantes. No caso de doenças raras, elas também têm os direitos a recorrer a esses medicamentos de uma forma gratuita? E quais são algumas dessas doenças raras? Então, a doença rara, principalmente, ela é muito importante judicializar, porque a gente tem a questão dos protocolos do SUS, né, que é uma lista de medicamentos que eles fornecem para os pacientes. Uma doença rara ainda não teve muito estudo, não tem um aprofundamento ali terapêutico nessa questão. Então, precisa judicializar, e não quer dizer que porque não faz parte do protocolo ali das políticas públicas, que não vai ser fornecido, seja pelo plano de saúde ou seja pelo SUS. É tão importante quanto qualquer outras doenças, né? Mas de doenças raras que a gente tem, são esses câncer, por exemplo, que tem mutação genética, né? Que aí a doutora Débora pode falar mais profundamente sobre essa questão, né? Mas é uma mutação que, de tempos em tempos, precisa de outras terapias para acompanhar essa mutação. Então, a doutora Débora seria excelente para explicar isso, Gil. Mas a gente tem questões de doença autoimune, psoríase muito grave, que precisa desses medicamentos que ainda são raros. Você já atuou como advogada em algum caso desse? Só para câncer. Para câncer. Dessas doenças raras não tive ainda uma atuação. Durante essa série eu revelei as 5 desculpas mais usadas pelos planos de saúde para negar tratamentos. Agora eu vou recapitular tudo para você nunca mais ser pego de surpresa. Primeiro, dizem que o procedimento não está no rol da ANS, mas o rol é só uma referência mínima, não um limite absoluto. Segundo, alegam que o tratamento é experimental ou off-label, mas se o medicamento tem registro na Anvisa e o médico justificou essa negativa, pode ser considerada abusiva. Terceiro, invocam a carência. Só que em casos de urgência e emergência, a lei garante cobertura a partir de 24 horas da contratação. Quarto, falam que não existe rede credenciada na região. Nesses casos, você pode ter direito ao reembolso fora da rede e até mesmo integral. E quinto, algumas vezes simplesmente negam sem justificar. Só que desde julho de 2025, a ANS exige negativa sempre por escrito, com justificativa técnica, dentro do prazo. Sou Cristiane, advogada, especialista em contratos e em direito médico.
Se você perdeu algum episódio, volte no meu perfil e assista a série completa. Sênio, o que você diria para uma pessoa que recebeu o diagnóstico de uma doença extremamente grave, no caso que você falou agora, de um câncer já, não digo até em estado terminal, quase foi o caso da Monique, e que não tem direito a pagar esses medicamentos, esses tratamentos? O que você diria? Como advogada? Sim, é buscar informação e um apoio jurídico, que ele vai ser fundamental para direcionar o que ele precisa, porque o valor, quando o paciente tem acesso, né, a essa informação, ele fica assustado, já não basta ali toda a complexidade, o sofrimento que a notícia de uma doença causa naquele momento, ele ainda vai se preocupar com o valor, e muitas vezes é um valor altíssimo. Até mesmo uma família que tem uma renda considerável boa não consegue pagar, porque é muito caro. Então, a gente tem que buscar ajuda de um profissional especializado e tentar maneiras de conseguir esse medicamento aí, seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde, porque ambos podem fornecer. Cristiane, onde encontrar a doutora Cristiane Gonçalves dos Santos, advogada doutora Cristiane? Pode me encontrar principalmente no Instagram, @cgs.advogada. Lá tem o link para os meus canais de atendimento. E vai me encontrar lá com muita informação e acesso ao meu WhatsApp. Cristiane, eu gostaria de agradecer a sua participação, pelas suas informações extremamente importantes. Entendeu? Vocês perceberam, é uma advogada realmente com um conhecimento incrível e dona de uma capacidade igualmente incrível. Agradecemos a sua participação, esperamos que você volte futuramente. Obrigada, Gil. Como eu disse, é um prazer retornar aqui, a gente conversar e trazer informações importantes que pode contribuir aí para uma família, né, para uma pessoa que esteja passando por esse momento delicado. Então, conte comigo, quantas vezes você me convidar para vir, estarei aqui com vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Cristiane. Mais uma vez, muito obrigado. Para você que está assistindo, para você que passa por uma situação tão difícil, tão grave, tão delicada quanto essa, com risco de vida e doenças raras ou doenças imunes, não consegue pagar por tratamentos caríssimos, medicamentos de alto custo, procure a Cristiane, que realmente ela sabe os caminhos aonde encontrar soluções. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. Forte abraço.